Nessa aula, eu tenho um único objetivo, fazer com que você entenda o que são bancos de dados, a importância deles e como fazer essa manutenção. Kel, por que uma aula de banco de dados quando eu quero aprender sobre ClickUp? Porque tem tudo a ver, tá? Eu falo sobre banco de dados já há anos. Na época que eu falava disso, as pessoas não tinham ideia do que era isso e eu também não tinha ideia da repercussão que isso iria me causar. Eu falava de banco de dados quando eu trabalhava com planilhas em Excel e eu já tinha esse pensamento de criar dados de forma tabelada para que eu pudesse fazer cruzamentos e relatórios. Quando eu conheci o ClickUp e outras ferramentas como o Coda, isso se intensificou ainda mais. À medida com que vão trazendo novas funcionalidades para a ferramenta, se você tem a sua base, a sua estrutura criada como se fosse um banco de dados, você consegue usar melhor ainda, com melhor performance ainda, as ferramentas. Aqui do lado você vai ver que eu separei cada space como se fosse um departamento, né? Um agrupamento de processos. Dentro do contas a receber, eu tenho uma lista chamada clientes e uma outra lista chamada contas a receber. Logo, se eu entro dentro de uma lista chamada clientes, o que eu espero enxergar aqui? Uma lista de contatos, de leads ou de clientes, como o próprio nome diz. Então, eu vou ter informações aqui que são referentes a esse contato. Eu tenho um Instagram, que é referente a Raquel aqui. Eu tenho a etapa desse lead, se ele é lead, se ele já se tornou um cliente. Porque aqui, dessa forma, eu consigo trabalhar, inclusive, um CRM aqui dentro. Em muitas das situações, por exemplo, aqui dentro da Full Sales, não faz muito sentido a gente usar isso aqui, porque a gente já trata essas informações dentro de um CRM que é o Go High Level. Porém, eu posso ter essa informação para o meu sucesso do cliente, com informações personalizadas a esse processo em específico. Aqui, por exemplo, eu posso ter o endereço, qual o produto que essa pessoa já comprou, entendeu? Então, eu espero inserir aqui dentro informações sobre o contato. Então, se você for pensar, por exemplo, dessa forma, como um banco de dados, isso aqui, essa lista chamada clientes, é um banco de dados com informações cadastrais de clientes. Essa outra lista, contas a receber, ele também é um banco de dados, onde eu tenho aqui o cadastro de parcelamento que foram feitos para determinado cliente. Então, o que eu tenho de campos? Eu tenho a forma de pagamento, eu tenho o valor que a gente vai receber, seja em dólar ou em real, qual que é a periodicidade que eu vou receber, se é única, se é mensal, se é anual, e se tiver outra a gente cadastra. Qual que é o plano de contas que essa linha de recebimento ela vai entrar? Nesse caso, ela entra dentro de um plano de contas chamado contas a receber. Eu tenho aqui qual que é o produto que essa pessoa comprou. E aí, eu até deixei aqui para a gente fazer isso juntos. Eu vou vincular esse banco aqui, contas a receber, com o cadastro de clientes. Como é que eu faço isso? Se eu tenho separado as coisas, né? E aí vem a importância de você ter um banco de dados para cada coisa. Logo, eu consigo fazer vinculações. Como que eu faço isso aqui? Eu vou adicionar um campo de relacionamento. Relacionamento. Venho aqui e vou escrever que tipo de relacionamento é esse? É de clientes. Então, eu quero vincular lá com a minha lista chamada contas a receber clientes. Vou criar. Isso significa que eu posso cadastrar essa parcela 1 e falar que essa parcela 1 é do cliente chamado Raquel. Isso significa que todas as vezes que você entrar no cliente, aqui do lado, em relacionamentos, contas a receber, vai aparecer aqui uma listagem de parcelas vinculadas a esse cliente. Esse é só um exemplo prático de como que a gente pode utilizar isso no dia a dia. Mas imagina a infinidade de controles que a gente pode fazer dessa forma se eu sempre pensar em uma lista como um banco de dados, logo um processo em específico também. Por que um processo? Porque se eu tenho contas a receber, eu posso também ter outros campos personalizados que vão colocar as etapas, os estágios que essa contas a receber ela está ocupando. Então, eu não me recordo exatamente se eu reforcei isso ali na primeira aula, mas eu vou reforçar nessa. Eu, Raquel, até essa data de hoje, eu não utilizo inúmeros status diferentes. Esses status meus aqui, eles são padronizados para todo o meu workspace. Isso facilita para que eu consiga criar relatórios. Eu crio, na verdade, campos personalizados para cada tipo de processo em específico.
Então, se eu estou dentro do contas a receber, eu posso vir aqui e criar um novo campo personalizado. Na maior parte das vezes eu uso lista suspensa, porque lista suspensa eu só posso colocar uma etapa por vez, mas aí você vai ter que entender o seu processo. Se o seu processo permite que a parcela 1 esteja em 2 lugares ao mesmo tempo dentro de uma linha de produção, aí você pode utilizar os rótulos, que os rótulos você consegue adicionar mais de um. Então você tem que primeiro entender do seu processo, segundo entender da ferramenta para você conseguir criar melhor essas funcionalidades. Mas voltando aqui à linha de raciocínio, normalmente eu crio então as etapas como lista suspensa. E o que poderia ter de uma etapa dentro de contas a receber? Eu poderia ter uma etapa chamada previsto, ou seja, eu tenho previsto receber isso numa data X. Tá? Vamos supor que é todo dia 20 aqui, ó, 23. Então, dia 23 está previsto entrar essa parcela 1. Em que status ela vai estar? Ela vai estar possivelmente no solicitado. E aí eu começo a amarrar um campo ao status em específico. Beleza, no dia do vencimento, eu espero conferir se essa pessoa pagou. Logo, eu posso mudar ela, eu posso continuar com ela solicitado, adicionar uma pessoa responsável por conferir esse recebimento, ou se essa pessoa já vai estar aqui desde o começo, a gente precisa entender o processo, e fazer com que ela ande. Então, ao chegar a data de vencimento, ela mude uma etapa para conferir recebimento. Então, já seria um segundo tipo de etapa dessa coluna, desse processo de contas a receber. Beleza, depois de conferido, suponhamos que eu tenho ele recebido. Então, eu vou colocar com recebimento realizado, por exemplo. E um outro estágio, eu poderia ir continuando até fazer essa conciliação lá com o contador. Ou eu posso usar campos auxiliares que fazem isso. Por exemplo, aqui eu tenho um botão de conciliação. Quando eu marco esse campo, significa que eu já enviei isso para o contas a pagar. O contas a pagar já fez a conciliação, ele já conferiu ali no extrato do banco todos os recebimentos. Então, é uma forma da gente verificar se tem alguma coisa divergente. É tipo uma dupla verificação. Eu tenho o financeiro dizendo que recebeu ali dentro da etapa e eu tenho a conciliação feita ali para uma outra pessoa, né? Ou contas, ou mesmo dentro do departamento financeiro ou através da contabilidade. Então, basicamente, isso é uma forma da gente controlar todo um processo dentro do sistema aqui do ClickUp. O que você precisa entender? Podemos criar o que quisermos aqui dentro, desde que a gente entenda do processo, desde que eu saiba utilizar aqui os mecanismos. Bom, agora que você já entendeu um pouco mais sobre os bancos de dados e a importância deles, está na hora da gente aprofundar um pouco mais sobre os campos personalizados. Por que isso é importante? Porque um campo ele pode ser facilmente duplicado aqui dentro do sistema do ClickUp. Ele não tem uma curadoria nesse sentido. Então, é importante que você saiba como utilizar e você saiba fazer essas devidas manutenções, tá bom? Eu te vejo na próxima aula.